canal, estamos aqui em mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouquinho da corrida do Azerbaijão, né? Corrida de Baku, uma corrida extremamente técnica e muito complexa ali, uma reta muito grande, curva de 90 graus e um traçado assim muito colado, pista de rua, né? Tá no calendário, nona temporada dessa pista no calendário, 9 anos, então assim, relativamente nova, né? Para pensar que tem coisa de 70 anos, né? Como Silverstone, Mônaco, né? E, bom, vamos falar um pouquinho então como é que foi essa corrida. A gente tem uma largada ali muito limpa, muito tranquila, né? Mas o ponto alto da largada foi que o Oscar Piastri deixou seu carro no ponto morto e isso aí prejudicou muito a corrida, porque né, acho que ele até mexeu um pouco o carro, né? E o Alonso viu ele se mexendo, já mexeu automaticamente. Tem muito isso, né? O piloto, até na pista da corrida normal, o piloto quando ele tá querendo perseguir o outro, ultrapassá-lo, ele tá olhando o traçado do outro. Então, se um piloto à sua frente cometer um erro, ele também vai cometer esse erro. Ele também tá seguindo o traçado dele ali junto, entendeu? Então, é muito difícil. Ele às vezes ele tá copiando do outro até. Então, quando o da frente erra, o de trás tende a cometer o mesmo erro. Bom, aí o Alonso vai lá e sai um pouquinho antes, queima a largada, toma 5 segundos, inclusive uma pena pro Fernando Alonso, né? Acaba tomando uma punição. E aí ele vai lá e o Piastri tá um ponto morto, mas ele passa o Piastri ainda, ele sai ainda, o Piastri não andou, tá no ponto morto, o carro deu uma andadinha, mas não conseguiu. Quando ele ligou o carro, ele tava largando em nono, né? Acabou perdendo muitas posições, caiu lá pra 18ª, lá pra trás. E aí ele vai saindo ali, ao meu ver, né? Campeão mundial, o Piastri, né? Ele é um campeão mundial. Liderança do campeonato mundial, perdão. E aí ele vai lá, tá pressionado, né? Porque bateu no anterior, né? Cometeu um erro no ponto morto do carro. Tá todo mundo passando ele vai lá, acelera, né? Faz a primeira curva ali, chega na segunda curva, ele vai lá e ele pau no muro, entendeu? Bom, o que eu vejo disso? Que ele estava pressionado, entendeu? Ele que é um cara que tem um mental muito forte, né? Que é um cara ali que é um cara frio, um Iceman, né? Aquela fortaleza mental, um cara bem frio das emoções. Ele também foi bem frio depois ainda, mas assim, na hora ali, acho que ele estava pressionado, deixou a emoção levar, talvez, quem sabe. Mas assim, cara, não importa a situação que ele estava, é imperdoável você bater numa McLaren. Ele acabou batendo no muro na primeira volta, cara. Na primeira volta da 53, cara, assim, não precisava fazer isso, entendeu? Nem que assim, ele tivesse mal na corrida, né? Não tava com a cabeça boa naquele momento, mas assim, deixava a corrida rolar, fazia um undercut, tá vendo o undercut? Fazia um undercut, ia a corrida ali, pá, uma hora ele iria conseguir avançar ali, subir as posições, entendeu? Não tinha pra que ter esse medo, ele tá com a McLaren, o melhor carro do grid, entendeu? Ele é o líder do campeonato, não precisava disso. Ele é um cara que tinha completado todas as voltas, todos os circuitos até agora, menos nesse aí, que agora bateu, agora não tem mais nenhum que completou todas as voltas, sem nenhum acidente, se não me engano. Acho que o Verstappen também, agora eu tô na dúvida. Mas ele era um dos que já tinha feito todas as voltas, agora não é mais. Bom, daí o que acontece? A McLaren podia ter ganhado o Campeonato de Construtores hoje, podia ter conseguido. Mas não deu, porque o Piastri bateu. Então assim, ficou a pressão sobre o Norris e marcar pontos pela equipe. Além do mais, por quê? Porque se o Piastri bate, tá 31 pontos à frente do Lando Norris no campeonato, faltava somente o Norris ir lá e, cara, entregar o resultado, cara, entendeu? Aí vai mostrar tudo que ele tinha, conseguiu o resultado, tipo, vencer a corrida, quem sabe? Se ele vencer essa corrida, a diferença cairia para 6 pontos, entendeu? Tá bom, vencer a corrida um pouco demais, talvez, mas um pódio, um terceiro, um quarto lugar, a diferença de 31, 15 pontos em terceiro, já caía para 16, em quarto, caía para mais ou menos 20, 21 pontos ali, né? Isso, caía para 19 pontos, daí em quinto caía para 21, então ele tinha que tentar chegar nessas posições para tirar do Piastri. E aí o Norris, ele não faz uma boa corrida, cara, ele larga ali em sétimo, né, não consegue fazer muita coisa, é mais dificuldade para ultrapassar, é uma pista difícil mesmo, e eu ressalto ali que ele está enfrentando Ferraris, Mercedes, né, tá enfrentando um Antonelli, enfrentando um Leclerc, um Hamilton, tava enfrentando ali um Hadjar, um Hadjar e um Lawson, mas esses caras estão andando bem, o carro da Red Bull andando bem nessa pista também. Ele enfrentou adversários mais fortes, né? O Bortoleto falou assim, eu também não tive problema nenhum pra ultrapassar, né, tal. Mas tudo bem, Bortoleto, só que você está numa Sauber, né? Você está numa Sauber enfrentando adversários no nível de uma Sauber. Agora, o Norris está enfrentando caras no nível dele ali, né? Também tem outro ponto, né? O Norris pode estar na McLaren, mas é uma pista de rua, é o Azerbaijão, né? É Baku. Então dá um pé de igualdade, né? Como a chuva dá um pé de igualdade, como disse Ayrton Senna, né? Ayrton Senna que tá aqui, ó.
na pista de rua também tem esse pé de igualdade, né? Então ficou um pouco difícil para o Lando ali avançar as posições. A gente vê uma primeira metade da corrida bem movimentada, a gente vê o Russell ultrapassando ali, perdendo posição para o Hadjar, daí depois ele vai lá, ele recupera, vai para cima do Antonelli, aí depois você vê o Tsunoda, não, ele tá brigando com o Tsunoda, foi mal, o Russell passou o Tsunoda, ficou o Tsunoda ali no meio, o Norris também tentando avançar, o Hamilton tentando ganhar seus passos, largando em 12º vindo, o Leclerc ali, por ali também, então você vê muitas brigas ali, muito pessoal tentando entrar. E mais uma vez entramos naquele conceito de trenzinho de DRS que eu falei pra vocês, né? Trenzinho de DRS, né? O piloto aqui na frente, a asa móvel abre, né? E tal. Tipo, quando a asa móvel abre, fica muito mais a rajada de vento, vem aqui, ela consegue passar muito mais tranquila pelo carro e dá uma diferença muito grande na reta. Pode não parecer, mas dá uma diferença muito grande. E é uma coisa muito nítida isso. Aí o que acontece? Eu tive muito treino de DRS. Qual foi a dificuldade? Qual foi a grande dificuldade do Norris? Né? Ele estava à frente de um piloto, esse piloto estava atacando o outro e ele estava menos de um segundo do outro. Se ele estava menos de segundo ao seu carro à frente, ele pode abrir a asa móvel DRS e aí ele não sofre ultrapassagem. Então, muito sobre essa corrida você pode perceber que ele estava tendo essa dificuldade, cara. Ele estava tendo essa dificuldade de passar ali um Tsunoda, né? um Hamilton. Ele estava com dificuldade de passar o Leclerc, essa galera toda aí por causa da asa móvel, entendeu? E aí você vê essa dificuldade do Norris fazer essas ultrapassagens e chegar num bom resultado. E a corrida vai indo, né? Vai indo. E aí, bom. Aí a gente tem ali a corrida rolando e o Max Verstappen, assim, tipo, liderou de ponta a ponta, né, cara? Acho que foi chata a corrida pra ele. Né, assim, você passou todo mundo, não tem ninguém que pega você, que ameaça você. Tudo bem que tava o Sainz com uma Williams, né? Atrás dele ali um Lawson, né? Com uma Racing Bull, né? Não é um carros, assim, fortes pra competir com ele, né? Talvez a gente visse umas McLarens ali, uma Ferrari, a Mercedes poderia ter chegado mais perto, não conseguiu. Daí o Verstappen foi embora, cara. Foi, assim, muito tranquilo, ponta a ponta pro Verstappen. Boa corrida do Sainz, ficou ali em segundo, aguentou ali, foi que foi. E a gente teve em terceiro ali o Lawson, que se manteve também muito bem durante toda a corrida, né? E a corrida foi indo, né? Os pilotos foram se mantendo nas posições. A primeira metade foi extremamente bem agitada ali, que a gente pode perceber. Na segunda metade da corrida, a gente já vê uma corrida mais monótona um pouco mais parada. Os carros não atacam tanto, fica uma coisa mais simples assim, não acontece tantas brigas ali. Daí a gente teve os pilotos, alguns fazendo já pit stop na segunda volta, já teve o Albon fazendo pit stop. Aí depois ele trocou na volta 16, a estratégia do Albon foi ruim, não deu certo. E a gente já vê alguns fazendo na volta 20, volta 30 ali, trocando pneu. E aí você vai vendo, a corrida vai se desenrolando. A gente vê que o primeiro do pelotão da frente a parar, se não me engano, foi o Leclerc, já parou. O Leclerc estava mais à frente ali um pouco, parou, caiu para trás, para tentar fazer o undercut. A gente viu o Antonelli fazendo isso também, primeiro foi o Antonelli, depois o Leclerc. O Antonelli caiu mais para trás, e a estratégia do Antonelli deu certo, cara, ele conseguiu voltar à frente ainda e tal. Mas você vai avançando na corrida, você percebe que chega na volta ali 30 e pouco, tal, cara, não tem muita gente que parou. Você vê o Verstappen, o Russell, o pelotão da frente, né? O pelotão da frente não parou. Você tem o Verstappen, você tem o Sainz, você tem o Antonelli, o Russell, e aí tem essa galera toda aí, o Antonelli trocou, né? O Lawson, você tem esses quatro aí, assim, que tipo, não paravam, nem o Tsunoda, se não me engano, tinha parado também. Daí eles continuam rodando ali. Então o que o Sainz faz, né? Ele falou, vou trocar o pneu agora, fazer o undercut, tá vendo o undercut? Ele para tentar brigar ele com o Russell pela posição. O Russell vai subindo as posições e tal, vai lá, cai para trás o Sainz, e aí ele espera, né, o pit stop dos dois ali, o pessoal vai trocando, o Lawson troca, todo mundo troca. Chega uma hora que fica o Verstappen e o Russell. Aí o Verstappen não troca, espera o Russell trocar. O Russell estava 14 segundos do Verstappen. Aí trocou, o Russell vai trocar o pneu. Pá, o Russell trocou o pneu, dá mais ou menos 33 segundos pro Verstappen de margem. Aí vai lá e o Verstappen troca, ainda volta com 13 segundos na frente. Então, tipo assim, não tinha nem como o Russell chegar, né, cara? E o Russell fez um final de semana, tava doente, tava gripado, né? Não sei o que ele tinha, né? Alguma coisa relacionada talvez com o contrato dele que né, não vai renovar, não sei. Mas ele tava ali meio, né, mais difícil no final de semana para ele. Ele conseguiu terminar em segundo ainda, ele conseguiu fazer um bom trabalho ali, estava bem posicionado. Bom, aí a gente vê ali o Verstappen liderando, né, suave. E aí, bom,
quando ele volta à frente, não tem mais como pegar o Verstappen, né? Tem primeiro ali, não tinha nem o que fazer. A gente vê, vamos falar um pouco sobre o Hamilton agora. O que acontece com o Hamilton? O Hamilton, ele... Pô, cara, não sei o que aconteceu, por que não trocou o pneu antes? O Leclerc trocou antes, Hamilton trocou depois. Só que assim, demorou muito pra essa troca de pneu. No segundo de rua ele tomou pra trás, ali caiu, pá. Caiu que acho que pra décimo, cara. Décimo ali mais ou menos. E aí ficou muito pra trás. Só que ele tava com pneu novo, tava rápido, tava tirando daí falando assim, ó, Leclerc, swap positions, né, troca de posição. Leclerc trocou com Hamilton, pá. Hamilton foi pra oitavo. Aí, só que é interessante, eu acho que essa parte da coisa foi muito legal, que ressalta bem o treino de DRS que eu falei. Que era tava na frente dele o Lawson, aí atrás o Tsunoda, o Norris e o Hamilton. Então, foi um treino de DRS completo, assim. O Tsunoda não conseguia passar o Lawson, porque o Lawson não tava com asa móvel aberta, porque ele não tava a menos de um segundo do carro à frente, porque o Antonelli tava bem à frente dele. 11 segundos à frente. E aí você vê que tem o Tsunoda. O Tsunoda ele já estava a menos de um segundo que conseguia abrir a asa. E o Norris também, menos de um segundo que conseguia abrir a asa. Mesma coisa o Hamilton. O Hamilton começou a chicolar no pelotão. E ainda ficava um atrás do outro, ninguém conseguia passar, cara, por causa do treino de DRS. Quem teria mais chance de passar era o Tsunoda passar o Lawson. Por que o Tsunoda passar o Lawson? Porque o Lawson não tinha como abrir a asa móvel para se defender, entendeu? Era só o Tsunoda ir lá e passar ele. Não conseguiu, ficou os quatro ali na última volta, ali se pressionando e tal. E você percebe que o Antonelli vai abrindo a distância que tava. Ficou a 11 segundos de diferença pro Antonelli, mas na verdade estava tipo a 8. Como eles ficaram voltas e voltas um atrás do outro na cola, isso aí perde tempo. Aí ficou de 8 para 11 segundos mais ou menos, ali 7 segundos para 11, 12. E aí abriu uma diferença maior ali em relação ao Antonelli. Daí é interessante, o DRS funciona, mas às vezes atrapalha muito, um atrás do outro ali, segura o pessoal. Então, só porque tinha um carro lento, que era o Liam Lawson, ele segurava todo o pelotão ali atrás. E aí não conseguia dar certa estratégia, nada. Bom, aí foi isso. Então, praticamente foi essa parte final que aconteceu. Eles ficaram ali, foi mais emocionante, tinha esses trenzinhos de DRS, né, e tal. E, bom, essa praticamente foi a corrida, pessoal. Aí a gente conseguiu ver que o Carlos Sainz conseguiu terminar em terceiro, ele estava colado no Antonelli, estava 2 segundos do Antonelli dele, né? E aí ele conseguiu terminar em terceiro, né? Teve o Muffle Operator com a Williams aqui, né? Com a Williams. E ele conseguiu, muito legal o Sainz, né? Só que assim, tipo, né? Tá fazendo uma temporada ruim, né? Tava só com 16 pontos no campeonato. Hoje ele fez mais ou menos tudo que ele já fez na temporada, né? Com 15 agora. Ajudou a Williams, né? A Williams foi pra 70 pontos. O 70 tá com 70 pontos, tem o Albon. Aí o Sainz tava com 16, vai mais 15, agora 31. Agora o Williams tem 101 pontos e tá em quinto no campeonato. Agora tá mais garantido, tava em quinto já, mas tá mais garantido para não perder a posição para outras equipes. O Racing Bulls deu uma disparada ali e tal. Então, vamos falar um pouco da pontuação da corrida. Então a gente pega aqui. Primeiro a gente teve o Verstappen com 25 pontos, a gente teve o Tsunoda um ótimo trabalho em sexto, conseguiu ali 8 pontos, né? Tava na hora também, né? Acho que foi a primeira vez que ele chega em uma posição com mais pontos. E aí você vê 33 pontos da Red Bull. Segunda equipe que mais marcou pontos, Mercedes, foi 18 do Russell, 12 do Antonelli, 30 pontos da Mercedes. Aí depois você vê a terceira equipe que mais pontuou foi o Racing Bulls ainda, porque quinto Liam Lawson 10 pontos, um Hadjar, daí ficou 11 pontos. Aí depois você vê ali as outras equipes que pontuaram, tem 6 pontos a Ferrari, 4 do Hamilton, 2 do Leclerc e 6 do Norris. Aí ficou mais ou menos essa pontuação aí. Que mais pontuou na corrida. Então, muito legal o Antonelli, voltando aí pro jogo, né? E a gente vê agora que a Mercedes passou a Ferrari por mais ou menos 4 pontos, cara. Pô, né? Impressionante. E assim, tá bem apertada a briga, cara. Se não me engano, tá 290 Mercedes, né? 286 ficou a Ferrari. Aí depois você tem um pouco atrás ali a Red Bull com 276, 277. Tá pertinho ali também. Então, assim, foi interessante essa briga. Quem que eu acho que vai ficar à frente? Eu acho que é a Ferrari. Por quê? Porque tem o Hamilton e o Leclerc. Os dois pontuam, entendeu? Podem ter pontuado pouco hoje, tá? Foi oitavo, nono, foi ruim, foi. Mas pontuaram, entendeu? Eles têm mais consistência. Agora, você fala, Red Bull não tem? Red Bull ou Verstappen, né, cara? Entendeu? Se o Verstappen tá ali, eles marcam. Se o Verstappen não tá ali, eles não marcam. Então só tem um piloto que pontua, entendeu? Depende muito do Verstappen. O Tsunoda hoje apareceu, mas é raro. Hoje o Antonelli também apareceu, mas o Antonelli quase não aparece. É tudo nas costas do Russell. O Russell marcou 211 pontos, Antonelli marcou mais ou menos, cara, quanto que foi? Antonelli marcou 70 pontos, entendeu? É muito pouco, 78 pontos. O Russell fez 3 vezes mais que o Antonelli fez, então assim,
É difícil, o Antonelli só fez essa pontuação da hora da Mercedes aí, quando foi ele em quarto agora, o Russell em segundo, e também em Canadá, terceiro ele, primeiro o Russell. Foi aí mais ou menos, foram 37 pontos, também foi interessante, mas assim, é só isso, é mais o Russell que está pontuando, entendeu? Então a Ferrari tem mais consistência, em 7 corridas eu acho que a Ferrari sim pode ser a que vai ficar em segundo no campeonato. E agora vamos falar do Verstappen. Falar assim, Verstappen, você acha que você tem chance de disputar o campeonato? Aí ele falou assim, olha, 70 pontos, 7 corridas, acho difícil. Eu tô aqui pra me divertir, foi isso que ele falou. Eu acho assim que, cara, 69 pontos do Piastri, 44 do Norris. É uma ameaça? Pode ser que seja, mas assim, os McLaren cometeram um erro hoje. Mas se eles se organizarem com calma, assim, cara, é difícil, mano. Mesmo, tipo assim, ele vencer, o Verstappen vencer todas as coisas daqui pra frente. Ficar Piastri e Norris em segundo, em terceiro, em todas, ou um pouco pra trás, cara, não dá pontuação, entendeu? Pra ele tirar a vitória deles. Acho muito difícil agora pra ele. Se ele tivesse mais ameaçando isso um pouco mais coisas pra trás, tivesse essa diferença caindo, mas agora tá, faltam 7 corridas, acho muito difícil, entendeu? Acho complicado. Bom, a gente vê o Lando Norris, né, que ele foi entrevistado, achei legal a entrevista do Norris, né, que ele falou assim, como é que foi sua corrida, ele falou, difícil de ultrapassar e tal, tava difícil fazer isso, e ele falou assim, aí a Mariana Becker chegou a perguntar pra ele, né, você acha que você não conseguiu tirar a diferença de pontuação? Ele falou, eu fiz tudo que pude, eu queria vencer todas as corridas, né, não consegui. Ele falou que queria vencer todas as corridas, não dá. Aí depois, né, os comentários no da Band falaram, né, que ele disse que, na entrevista lá da revista lá britânica, que ele não queria, o foco dele não era esse, né, o foco dele era se divertir. Né, mas ele também, mas ele não só não marcou ponto, como também não se divertiu, né, porque pô, terminou em sétimo. Então assim, preocupante pro Norris, cara, porque, pô, foi de 31 para 25 pontos? Foi, mas, cara, assim, pô, podia ter tirado um pouco mais, né? Se ele tivesse passado nessa reta final aí, o Tsunoda e o Lawson, já ganhar mais 4 pontos de diferença, já caía pra 21, entendeu? O ideal era ele ter terminado até em terceiro ali, cara, o top 3 ali, mano. Aí tava mais interessante ali, entendeu? Pra ele tirar maior essa diferença. Ainda tá 25 pontos, ainda tá grande, cara. E conhecendo o Piastri, é difícil o Piastri, entendeu? Terminar batendo o fora do pódio ali, cara. Então é uma coisa difícil pro Norris tirando com 7 corridas, entendeu? Acho que ele perdeu uma muita oportunidade agora. Acho que é difícil pro Norris aí conseguir vencer essa corrida, vencer esse campeonato, né? Vamos ver o que vai dar aí, como é que vai ser essa situação. Muito legal o Sainz comemorando, o Sainz conseguiu um pódio na Williams, muito legal, ele falou que espera ser o primeiro de muitos. É muito da hora, né? O Lawson também, a melhor posição de corrida dele em quinto, né? Muito bom. Aí foi engraçado, achei engraçado no final, que a gente teve o Verstappen pulando lá, pulando a equipe lá, né? Aí depois o Sainz pulando, nem louco também, felizão. Aí vem o Russell cumprimentando todo mundo sem graça, assim, tipo, todo mundo comemorando, o Russell mais sem graça ali, não quer comemorar, nada a ver. Mas isso aí, pessoal, foi essa corrida geral aí. Teve o Bortoleto não conseguiu pontuar, uma pena, né? O Albon foi punido, por causa da corrida passada do acidente lá, né? Da classificação de ontem. Aí o Bortoleto não conseguiu pontuar, uma pena, foi em 11º, né? Mas ele estava um pouquinho longe ali do Radiar, né? Ele estava mais ou menos, nossa, pô, tava longe, hein? Tava uns 11 segundos atrás, uns 20 segundos atrás. Aí ele não conseguiu ficar muito à frente ali e acabou ficando mais por trás. Fez o que deu, né, cara? Um Sauber, né, no meio do pelotão ali já tá interessante. Bom, mas pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Sigam aí pra mais vídeos. Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso aí. Tamo junto. Vamos ver a próxima corrida agora em Singapura, corrida de rua, né? Que todas as equipes têm mais pé de igualdade com, né, uma corrida de rua do que em circunstâncias normais. Falou, galera. Tchau, tchau.